Se você provavelmente já ouviu falar de Street Fighter 2 Victory, uma adaptação clássica lançada nos anos 90 que marcou toda uma geração. Com 29 episódios, o anime traz uma abordagem mais narrativa e evolutiva dos personagens do que os jogos de Street Fighter 2, focando especialmente na jornada de crescimento de Ryu e Ken Master. Momento. Aqui não é lugar para crianças. Venham fora daqui. Você está me ouvindo, garoto? Estou sim, mas acontece que nós já somos maiores de idade. Seu mentiroso, então mostre a identidade. Você tem razão. E não é? Ei, Ken. Logo no início do anime, percebemos que Ryu e Ken ainda estão muito longe do nível dos grandes lutadores do mundo. Diferente da imagem que muitos fãs têm dos jogos, aqui no anime, eles estão bem mais jovens, inexperientes e ainda estão descobrindo o verdadeiro significado da luta. Eles têm apenas 17 anos, tanto o Ryu como o Ken. A luta de Ryu e Guy no bar no segundo episódio do anime é que chama a atenção. Um dos momentos mais marcantes acontece já no segundo episódio, quando Ryu enfrenta Gaio em um bar. Essa luta é importante porque quebra completamente a expectativa do espectador. Ryu, que normalmente é visto como um dos mais fortes da franquia, simplesmente é derrotado e de forma relativamente fácil. Mas vamos entender por que Ryu perdeu de forma tão fácil a luta contra Guy no início do anime. A resposta está na diferença brutal de experiência e mentalidade. Gaio é um militar altamente treinado, disciplinado e estratégico. Ele não luta apenas com força ou instinto, ele luta com técnica refinada, leitura de movimentos e controle emocional. Ryu, por outro lado, ainda luta de forma impulsiva. Ele tem talento, sem dúvida, mas falta controle, foco e principalmente experiência real em combates contra adversários de alto nível. Durante a luta, fica evidente que Ryu não consegue lidar com a velocidade e precisão dos golpes de Gaio. Diferente da animação Street Fighter The Movie, o longa-metragem, que Ryu enfrenta Sagat no início do longa, aqui em Street Fighter 2 Victory, Ryu ainda está ganhando experiência. Ele é disciplinado, gosta bastante de artes marciais, participou de campeonatos, assim como o Ken, porém não tem ainda habilidade para poder vencer um adversário como Gaio. Além disso, Ryu ainda não compreende totalmente o que significa ser um verdadeiro artista marcial. Ele luta mais para testar sua força do que para evoluir como guerreiro. Essa mentalidade limitada é um dos principais fatores que levam à sua derrota. Aqui o interessante é que no primeiro episódio a gente acha que os personagens já têm as magias e os poderes que tem nos jogos de videogame, como ocorre em Street Fighter The Movie, na animação de 1994, onde o design dos personagens está mais fiel com os jogos de videogame do Super Nintendo na época. Aqui em Street Fighter 2 Victory é uma adaptação. Ryu e Ken ainda estão jovens, com 17 anos, e não descobriram ainda a energia Hadou, que eles acabam conhecendo mais adiante na Índia com Dalsim. Neste caso, o Guy já era mais experiente, tinha mais técnicas de luta. Ryu e Ken tinham bastante confiança, porém naquele momento toda essa segurança e essa confiança foram colocados à prova, que Ryu acabou sendo derrotado, e isso não ficaria assim. Ken Master, seu amigo, iria treinar para também confrontar o Gaio. Logo depois, Ken Master acaba também enfrentando Gaio. Após ver seu amigo ser derrotado, Ken Master decide enfrentar Gaio. Diferente de Ryu, Ken é mais confiante, até mesmo arrogante em certos momentos. Ele acredita que pode vencer com sua habilidade natural e estilo mais agressivo, porém o resultado é o mesmo: derrota. E aluno?
Ken também não estava preparado para enfrentar alguém como Gaio. Apesar de ser tecnicamente habilidoso e possuir golpes poderosos, ele carece de disciplina e estratégia. Sua confiança excessiva acaba a emoção. Gaio luta com cálculo. Apesar de Gaio naquele momento estar mais debilitado devido à noite anterior da luta com Ryu, ele acaba utilizando os recursos e os elementos que estão ao seu redor. Porque Ryu e Ken não estavam prontos. Esse ponto é essencial para entender o início de Street Fighter 2 Victory. Ryu e Ken não eram fracos, longe disso. O problema é que eles ainda não tinham passado pelo processo necessário para se tornarem verdadeiros mestres. Eles estavam no começo da jornada. Faltava a eles experiência real de combate contra lutadores de elite, controle emocional, essencial em batalha de alto nível, disciplina e estratégia, características fundamentais de guerreiros experientes, compreensão do próprio estilo de luta, algo que só vem com tempo e treinamento. Gaio representa exatamente tudo aquilo que eles ainda não são naquele momento, um lutador completo. Essas derrotas não são apenas perdas, são lições. Elas servem como ponto de virada para os protagonistas. A partir daí, Ryu e Ken começam a entender que força bruta e talento não são suficientes. É preciso evoluir, treinar, sofrer e aprender com os erros. E Street Fighter 2 Victory é essa jornada. Ryu e Ken acabam tendo a ideia de viajarem o mundo para enfrentarem lutadores mais fortes que eles, para se aprimorar as habilidades. Eles acabam conhecendo Chun-Li, Fei Long, Sagat, Kami, Balrog, dentre outros lutadores. Eles acabam se aperfeiçoando. Qual é a importância dessas derrotas na narrativa? Diferente de muitos animes onde os protagonistas vencem facilmente, Street Fighter 2 Victory opta por um caminho mais realista e maduro. As derrotas de Ryu e Ken para Gaio são fundamentais para o desenvolvimento dos personagens. Ela mostra que nem sempre o protagonista é o mais forte. O crescimento vem através da derrota. O verdadeiro poder exige tempo, dedicação e humildade. Essas lutas também ajudam a construir o respeito entre os personagens. Gaio não é apenas um obstáculo, ele é um exemplo do que Ryu e Ken podem se tornar no futuro. Ou seja, as lutas contra Gaio no início de Street Fighter 2 Victory, elas representam o início de uma jornada de amadurecimento para Ryu e Ken. Ryu perde porque ainda luta sem entendimento completo de si mesmo. Ken perde por confiar demais em seu talento e subestima a importância da disciplina. Ambos falham porque ainda não estão prontos para enfrentar o nível de um guerreiro como Gaio. E é justamente isso que torna o anime tão interessante. Acompanhar a evolução desses personagens, desde jovens impulsivos até verdadeiros mestres das artes marciais, é ótimo. Por isso que Street Fighter 2 Victory é um ótimo anime, uma das melhores adaptações de Street Fighter fora dos jogos de videogame. Apesar que Street Fighter The Movie de 1994 e também outras animações de Street Fighter são bem interessantes. O torneio Street Fighter 2.0, todos eles são interessantes. O anime agora Street Fighter 2 Victory está guardado no coração dos fãs, principalmente porque a gente acaba acompanhando de perto na narrativa a evolução e o desenvolvimento de Ryu e Ken Master, viajando pelo mundo e adquirindo experiência, junto com Chun-Li. A gente aqui fez um vídeo da luta específica de Chun-Li contra Vega. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários fixado para você também assistir, caso você não tenha assistido. E se você curte histórias de superação, crescimento e batalhas intensas, esse anime é uma verdadeira joia dos anos 90, que vale muito a pena revisitar. E se você nunca assistiu Street Fighter 2 Victory, nem o anime Street Fighter The Movie, o longa-metragem,
eu recomendo que você possa assistir essas duas grandes obras-primas. Se você gostou, deixa o like, ativa o sino de notificação e também vem nos apoiar se tornando um membro do nosso canal É Hora de Animes. Por apenas R$ 2,99 mensais, você vai ter acesso a vários vídeos adiantados, mais de 100 vídeos e também vídeos específicos e exclusivos para os membros daqui do canal. Então não perde tempo e vem nos apoiar. Chegamos ao final deste vídeo, que Deus abençoe sua vida grandemente. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.